aqui da Bíblia, né? Gênesis capítulo 18. Nós vamos meditar um pouquinho no texto da palavra de Deus. E é interessante esse texto da palavra de Deus, e eu gosto muito de meditar, de falar sobre textos onde aconteceu a presença de Cristo, aonde era o Senhor mesmo que nos dá a oportunidade, né, através da palavra, da narrativa da palavra de Deus, contar acontecimentos com o próprio Cristo. Eu gosto muito de trazer mensagem, trazer a palavra, onde nós vemos os acontecimentos e aquilo que nós podemos usufruir aí através da presença de Cristo, vivendo tempos ali. E a palavra no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, vai dizer assim: O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre. Quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia, Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostado o seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo, sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Também trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis a vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja, faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para a sua tenda e pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha amassada e prepara 3 pães. Em seguida correu ao rebanho, escolheu o melhor e mais tenro vitelo e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente a coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu em pé junto deles, sobre a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: Onde está Sara, sua esposa? Ele afirmou: Está ali na tenda. Então ele lhe prometeu: Voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada. Em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: agora que estou velha, e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se ri Sara, conjecturando: será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para o Senhor? Nessa mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: Sim, é verdade que tu ristes. Eu li aqui na minha versão, algumas outras versões é um pouco diferente. Irmãos, vejamos bem aquele momento em que o texto está dizendo ali que Abraão estava à porta da sua tenda, um dia de muito calor, muito quente, e o texto aqui está dizendo que era a hora mais quente do dia. Vamos imaginar que fosse ao meio-dia, não sei se lá naquela região o horário mais quente seria ao meio-dia, mas vamos imaginar que fosse ao meio-dia. O texto diz que era a hora mais quente do dia e Abraão estava lá à porta da tenda. De repente ele levanta os olhos e vê 3 homens. O texto, a palavra não diz quanto tempo Abraão teve para entender que aqueles lá não eram homens, não eram apenas viajantes, mas eram ali 2 anjos, e os estúdios chamam de teofania, que era a própria presença de Deus, através ali da pessoa de Jesus Cristo já. Então Abraão se depara com aquele momento ali em que olha, vê aqueles 3 homens e entende que entre eles era... E ele se dirigiu, então, àquele que ele se chamou de Senhor. Queridos, em vários textos da palavra de Deus, nós vamos encontrar o João, por exemplo, lá na ilha de Patmos, quando ele se ajoelhou diante e chamou de Senhor, o anjo já o repreendeu e disse a ele: Não faça isso, João, somente a Deus adorarás. E naquele momento não houve isso. Então entendemos que era a presença do próprio Deus ali. Abraão então se ajoelha diante da presença do Senhor, apressadamente. Ele entende que o Senhor estava indo para alguma missão, estava indo entregar fazer algo. Ele diz: Senhor,
não vá, permaneça aqui com o teu servo. E de repente o Senhor diz para ele, então faça como tu queres. E de repente Abraão sai correndo, e ali em algum texto da versão mais antiga diz que ele vai até a tenda de Sara. Não dá para entender direito se Sara tinha uma tenda e Agar tinha outra tenda, ou se Abraão quis ali fazer como nós fazemos hoje, dizendo, olha, a casa é da mulher, é ela que manda. Não dá para entender direito. Talvez seja isso, né? Talvez lá ele já estava entendendo aonde que era o nosso papel de homens, né? De dizer assim, olha, a casa é ela que manda. Mas enfim, Abraão corre apressadamente, vai lá, tem a tenda e diz Sara. Ele não vai para qualquer lugar, irmãos, ele não sai procurando, olha quem tem aí, não. Ele diz, Sara, prepara da melhor farinha. Na versão Ara diz que é a farinha da flor, era uma farinha especial. Ele diz, prepara então pães. Ele corre, ele mesmo, o texto diz ali que ele mesmo corre ao curral, escolhe lá o melhor novilho, o mais bonito, o melhor, aquele mais perfeito, e diz para o servo, certamente ele chamou aquele servo que sabia fazer um churrasco, né? Não sei se lá tinha, era meio gaúcho, mas ele chama lá aquele que entende de churrasco e diz, olha, prepara esse novilho. A melhor forma, o melhor novilho, o melhor assado. E ele pega então todas aqueles alimentos, o melhor daquele alimento, traz a presença do Senhor, a coalhada e tudo aquilo de mais gostoso que existia e fica ali em pé. A Bíblia fala isso, dá esses detalhes, que Abraão fica em pé diante do Senhor e diante daqueles anjos ali, oferecendo o melhor dele. Amados, é interessante que quando, eu não sei, como eu disse aqui no início, quanto tempo Abraão demorou para perceber que eles não eram simples viajantes, mas era o Senhor ali no meio de dois anjos. Mas uma coisa é certa, em algum momento daquilo que estava acontecendo ali, Abraão entendeu que era a presença do Senhor ali. Amados, e ninguém conhece, ninguém sabe que é a presença do Senhor se não conhecer Ele, se não saber quem é Ele. Por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida no dia a dia e o Senhor às vezes está falando conosco, está nos mostrando direção, está nos dando o caminho, está nos apontando a direção e nós não sabemos por quê. Porque nós não aprendemos a conhecer a voz do Senhor. Nós não aprendemos a conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus, como Ele deve ser conhecido. Mas Abraão já conhecia. Porque ainda no livro de Gênesis, no capítulo 12, vai dizer assim, apareceu o Senhor a Abraão, isso lá ainda em Ur dos Caldeus, apareceu o Senhor a Abraão, Abrão ainda, ele nem tinha mudado o nome, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Lá o Senhor, há muito tempo atrás, falam que nesse tempo Abrão tinha mais ou menos 70 anos. Esse acontecimento que nós narramos agora, Abrão já estava aí com seus quase praticamente 100 anos. Muito tempo tinha passado, mas Abrão continuava a lembrar do Senhor, porque ele conhecia o Senhor. E ele se lembrava da promessa de Deus para com ele. Amados, só conhece o Senhor aquele que anda com ele. Ninguém que não anda com o Senhor vai conhecer ele. Ninguém que não anda com o Senhor vai conseguir conhecer a voz do pastor. Somente as ovelhas que andam com o pastor amado que conhece a sua voz. E é interessante que o texto diz assim, levantou ele os olhos, olhou, e eis os 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Primeiramente, ele reconheceu o Senhor. Segundo, ele se reverenciou diante do Senhor. Amados, eu fico imaginando ali, e é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é o Deus do de repente pode vir cumprir as promessas na minha e na sua vida. Por que nós ficamos imaginando sempre que a realização das promessas e dos propósitos de Deus na nossa vida vai acontecer em um momento especial, em um evento especial, em um tempo em que nós... E ali o Senhor nos mostra que Ele é o Deus do de repente. Pensa comigo, Abraão ali sentado no momento do dia mais quente, na frente da sua tenda, certamente ele não era como hoje de ter um ar-condicionado, certamente Abraão estava chegando da lida, do trabalho, do cuidado, ou seja, do cuidado com tudo ali. Era um dia de trabalho, era um dia de afazeres que Abraão estava enfrentando. Cansado, suado, de repente chega 3 homens ali. E eu fico perguntando para mim, será que esse Deus do de repente, que chegou às vistas de Abraão, chegasse diante de nós num dia em que nós estamos, imagina lá o Elcio, sol quente, 3 horas da tarde, ele sem almoçar, trabalhando com as abelhas,
depois de ter tomado umas 3 ferroadas, aparece 3 homens lá diante dele, né? Qual seria a atitude? Estressado, bravo, preocupado, com fome. Mas a sensibilidade de Abraão de entender que o Senhor era aquele que poderia vir a qualquer momento. E a possibilidade de conhecer o Senhor o levou a isso. Uma segunda questão que é importante, quando o Senhor chega na nossa vida, ele chega para anunciar algum propósito. Algo extraordinário o Senhor vem para avisar. Naquele momento, especialmente, o Senhor vinha para duas situações. A primeira, versículo 10, ele disse assim, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho. Amados, só sabe o que é uma esperança numa promessa de Deus, aquele que espera pela promessa. Abraão tinha uma promessa de uma grande nação, de coisas extraordinárias, de um povo maior que a areia do mar. Mas até ali, então, ele não tinha tido esse filho da promessa. E de repente o Senhor chega ali e traz essa promessa para ele. Algo extraordinário. Mas por outro lado, o texto depois, no versículo 20, a partir do versículo 20, vai dizer assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim, se assim não é, sabê-lo-ei. O Senhor estava vindo para 2 missões. Primeiro, para trazer para Abraão o cumprimento das promessas, daquilo que ele tinha prometido. A segunda coisa, ele vinha trazer uma destruição para Sodoma e Gomorra. Ali havia uma missão por parte do Senhor. E às vezes a missão que é trazida por Deus é boa, às vezes é ruim para cumprir também os propósitos, mas o Senhor é aquele que é justo. E havia justiça no Senhor aqui quando ele disse, olha, eu vim conferir. Havia alguém lá em Sodoma e Gomorra clamando a ele por causa das injustiças e dos acontecimentos que havia naquela cidade. Ele disse, então eu vim para conferir se há algo acontecendo mesmo, para que eu possa então fazer ali a minha justiça. Mas não é esse a nossa intenção, vocês sabem o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos ali então uma terceira mensagem. Quer ser alcançado pelo propósito de Deus, pelas promessas de Deus? Primeiro, seja servo. Sejamos servos para poder alcançar essa promessa. O Senhor, quando ele chega ali na frente de Abraão, mesmo Abraão não sabendo o que iria acontecer, qual foi a atitude dele? Corre, Sara, prepara esses pães, pega lá o melhor novilho, pede para o seu servo preparar, pega os outros alimentos, ele mesmo traz a presença do Senhor e fica ali em pé, como um garçom ali, como um servo mesmo diante do Senhor, para oferecer ao Senhor aquilo que agradaria o coração do nosso Deus. Amados, às vezes a gente fica esperando na promessa de Deus, só com a boca aberta, esperando, olha, me entrega, me entrega. E vamos à presença de Deus, e vamos em outros lugares, e oramos, e clamamos, mas servir ao Senhor com aquilo que nós somos e temos, nós não queremos. Mas o Senhor nos traz essa experiência de Abraão, para nos dizer, primeiro seja servo, quer que se cumpra a promessa na sua e na minha vida. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, irmãos, o Espírito Santo falava ao meu coração, que hoje tem mulheres aqui. Todos nós homens seremos alcançados também, mas tem mulheres aqui que o Senhor está falando. Promessas que vocês têm, promessas que vocês têm da parte do Senhor, mas que às vezes você não espera vivendo, você vive esperando. É diferente. Quando você espera vivendo, você continua como servo, servindo a presença de Deus, glorificando a Ele. Agora, quando você vive esperando, você deixa tudo de lado e fica em pé, aguardando como se fosse vir num raio. Se bem que quando o Senhor promete, Ele cumpre. Mas não é assim que Deus quer de nós. E é interessante a gente observar, no capítulo 18, no versículo 2 até o 8, ele vai dizer assim, Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância, assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostado em seu rosto no chão. É o início
de nos entregar, de entregar como servos ali. Ele podia dizer, ele já podia se levantar ali, né, no meio daquela situação, aquele calor, aquela angústia. Senhor, cadê a promessa do Senhor? Sara já está me enchendo a paciência ali. E Sara estava mesmo, irmãos. Sara já tinha feito de tudo, entregado a sua serva, enfim. Sara já tinha planejado um monte de coisas erradas, tinha enchido a paciência de Abraão. E imagina nós, alguém ali torrando a nossa paciência porque as promessas não tinham cumprido. Abraão tinha todos os motivos humanos para chegar e dizer: Senhor, aonde que o Senhor estava? Ele não fez isso. Ele correu para os pés do Senhor e se ajoelhou ali com o rosto no chão. E disse: Senhor, espera um pouco, eu quero preparar algo para o Senhor, descansa na sombra. E correu, Sara prepara isso, vem aqui, chamou o servo e eu quero apresentar tudo isso ao meu Senhor. Então depois que ele ofereceu o seu serviço, que ele se ofereceu em serviço, o Senhor então cumpriu ali as suas promessas. No meio de um dia cansado, o Senhor, do Deus do de repente, pode chegar na nossa vida, pode chegar na sua e na minha vida, para cumprir as promessas dele. Massa de flor de farinha, o melhor do gado, o melhor de uma mesa farta, e ele permaneceu ali em pé. As promessas é o cumprimento do propósito de Deus para cada um de nós. Para Noé foi assim, lá com a arca, Noé nasceu, cresceu, conduz a sua família com o propósito da arca. Davi nasceu com o propósito de ser rei, cumpriu a sua missão com todos os seus defeitos. Moisés nasceu para cumprir a sua missão, tirando o povo da terra do Egito para levar para a terra prometida, para cumprir a sua missão. Salomão nasceu para construir então o templo, a morada do Senhor. Viemos para depois de Cristo, Pedro, para cumprir a sua missão. Paulo morreu, sofreu, mas cumpriu a missão que foi chamado. João e eu e você. Todos nós somos chamados a cumprir a missão. Existem promessas para nós, amados? Existe. Para todos nós existem promessas. Mas as promessas que Deus tem para nós, embutida nelas, precisa estar o propósito de Deus. Nós não podemos, o Senhor não nos dá uma promessa para cumprir a nossa vida se Ele não estiver junto, amados. Para o nosso bel prazer, para a gente curtir. Agora eu vou curtir, o Senhor entregou as promessas e acontece muito, mas não é para isso. Enquanto o nosso coração estiver ligado que as promessas de Deus para se cumprir em nós é só para o nosso bel prazer, provavelmente essas promessas vão demorar. Agora, quando nós entendemos que embutido nessas promessas está o propósito, está o cumprir o propósito de Deus. Eu tenho visto nos últimos tempos muitos que estão buscando igrejas assim, sabe, e é interessante, e é bom também, mas vai procurar para poder viver o sobrenatural e flutuar no sobrenatural e falar em mistérios e não sei o que e tal. Mas na hora de alcançar a vida do outro, ele não sabe, ele não faz, ele não quer, ele não está disposto, ele só quer para ele. Nós temos uma história, a história de Ezequias, e eu vou ler bem rápido para você. Está em 2 Reis, a partir do capítulo 18. Ezequias cometeu um grande pecado. Quando mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo, Ezequias era um rei segundo o coração de Deus. Ezequias, ele agradava o coração de Deus, era um homem que afastou do meio dele, um rei que afastou do meio dele a idolatria. Era um rei que agradava verdadeiramente o coração de Deus. Mas um dia Ezequias, quando os mensageiros da Babilônia vieram visitá-lo, ele apresentou todas as riquezas do palácio, do templo, a todos esses inimigos. Por causa disso, Isaías profetizou que no futuro a Babilônia levaria tudo, inclusive os descendentes de Ezequias, como escravos. Ezequias foi um rei de Judá que governou 29 anos, confiou muito em Deus, e Deus deu vitórias grandiosas a ele. Restaurou o templo, destruiu ídolos, enfrentou Senaqueribe, rei da Síria. Deus disse que ele morreria devido a uma doença, mas Ezequias orou e Deus lhe deu mais 15 anos de vida.
Apesar da bênção, Ezequias cometeu o pecado do orgulho, exibindo as suas riquezas aos inimigos e comprometendo o futuro do rei de Judá. Depois de grandes vitórias, Ezequias ficou gravemente doente. Deus enviou Isaías para dizer que colocasse em ordem a sua casa, porque ele morreria. Diante dessa notícia, Ezequias orou pedindo misericórdia ao Senhor. Deus ouviu a sua oração e ordenou que Isaías voltasse e dissesse a ele que teria mais 15 anos de vida. Como sinal do milagre, Deus fez a sombra do relógio solar retroceder 10 graus, aproximadamente 40 minutos. Apesar da sua fé, Ezequias cometeu um grande pecado quando mensageiros da Babilônia, como dissemos, vieram ao templo e ele então entregou ali, as suas riquezas, mostrando o orgulho, aquilo que ele era, o poder que ele era. Em nenhum momento, queridos, Ezequias levantou para dizer: olha, o meu Deus, depois de tudo, ele me curou, ele me deu mais 15 anos de vida. Em nenhum momento Ezequias fez isso. Ele só aproveitou aquilo que as grandes conquistas, ele só aproveitou aquele tempo para dizer: olha, eu sou poderoso, olha aí, dá uma olhada aqui no meu palácio. As riquezas, o poder que eu tenho, o orgulho que eu tenho. Em nenhum momento ele exaltou a presença de Deus. Em vez de Ezequias chorar e se arrepender, ele disse: que boa essa sua palavra, quando o profeta disse para ele: olha, os seus filhos, eles vão ser a sua descendência, Ezequias, vão ser castrados. Eles serão levados como escravos. Todos os bens do seu palácio vai ser levado. Ele veio ali novamente se ajoelhar e se render na presença de Deus e pedir perdão. Não, ele disse: olha, que boa essa sua palavra. Você sabe por quê? Porque como o Senhor falou que eu vou viver só 15 anos, quando isso aconteceu eu não estou mais aqui. Como que é interessante, era um homem de Deus. Ele tinha uma promessa para a vida dele. Deus teve misericórdia, deu mais 15 anos para ele. O que ele fez? Eu vou pegar esses 15 anos, vou usufruir o restante. Desculpe a palavra, que se lasque, que se dane. Nem os filhos de Ezequias, que o profeta disse: os seus filhos, Ezequias, vão ser castrados, vão virar eunucos, eles vão ser levados como escravos para a Babilônia. E mesmo assim, ele disse: eu não estou nem aí. O tempo que eu tiver, eu vou morrer mesmo, eu não vou ver nada disso acontecer. E aí veio o seu filho, Manassés, reinou por aproximadamente 55 anos. Manassés foi o mais perverso, idólatra, cruel da história dos reis. Terrível. O homem que levou a nação para a destruição total. E foi ali então que o Senhor entregou nas mãos, entregou o reino dele. As promessas de Deus para a nossa vida não pode ser para o nosso bel prazer, ela precisa ser para a glória de Deus. E olha o que ele disse para Abraão, no capítulo 18, versículo 19. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Ele tinha uma promessa para Abraão, mas ele tinha um propósito para Abraão. Através do filho de Abraão, coisas maravilhosas iriam acontecer. Queridos, tem promessa para você, tem promessa para mim. Mas nós precisamos entender aonde está embutido o propósito de Deus nisso. Se não tiver, meus irmãos, não vale nada. Não adianta as promessas de Deus sem o propósito para aquilo que nós viemos fazer. Ele já tinha recebido a sua bênção, olha que interessante. Eles prometeram para ele, disse: olha, daqui a um ano, mesmo que Sara estava lá escondida, olha como é que Deus é misericordioso, E aí o Senhor ainda pergunta para ele: cadê Sara? Será que o Senhor não sabia? O Senhor sabia que Sara estava lá escondida, escutando. Aí quando ele disse: olha, daqui a um ano, a Sara vai ficar grávida, ela velha, ele também velho. Aí o Senhor perguntou para Abraão: cadê Sara? Ele já sabia o que tinha acontecido. E, entre outras palavras, ele estava dizendo para Abraão: você não auxiliou bem ela não, Ela vai rir de mim. Mas mesmo assim ele teve misericórdia e disse: daqui a um ano eu vou voltar e ela vai estar grávida. Ela vai ter esse filho. Amados, e mesmo depois dessa promessa, Abraão sabia que o Senhor ia cumprir uma outra promessa, que era a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele sabia que ia acontecer. Abraão poderia dizer: Senhor, então tá bom, valeu, olha, pega o trem agora aí, agora nós vamos fazer uma festa aqui no arraial e vamos quebrar tudo. Não, ele seguiu o Senhor, o texto diz,
quando segue lá o texto, ele diz assim: e Abraão seguiu então o Senhor. E o Senhor não queria falar para Abraão, mas como Abraão seguiu a ele, ele disse: Abraão, o clamor daquele povo chegou até mim, eu vou ter que destruir lá. Aí Abraão disse: Senhor, até o texto diz assim, a partir do 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese, Senhor, de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não, o Senhor respondeu para ele: não a destruirei se eu achar ali 45. Aí ele vai indo, né? Vai diminuindo. Aí no 32 ele disse assim: Abraão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais uma vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor aos 10. Eu acho que o Senhor pensou assim: o Abraão não vai, ele vai ficar até sobrar só um, né? Aí o Senhor já tratou logo, né, no 33, diz assim: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O Senhor falou: deixa eu vazar logo daqui, mas nós aprendemos uma lição boa com Abraão ali. A insistência dele, perseverança dele em continuar clamando ao Senhor. Ali nós vemos um Abraão que, na sua persistência, em continuar clamando, não só por ele já tinha recebido a bênção, irmãos. A bênção dele ele já tinha alcançado, que era o filho. Ele podia ter esquecido dos outros, mas não. Ele continuou insistindo, clamando. A humildade dele dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pó. Mas eu queria pedir mais uma coisa para o Senhor. Nós vemos em Abraão também a ousadia dele, né? E às vezes nós não somos ousados, ficamos aí. A promessa está ali, aí você fala: Senhor, já foi, já acabou, não tem mais jeito, não. Não, ele disse: Senhor, quem sabe, né? Insiste um pouco mais, ore um pouco mais, clame um pouco mais, chore um pouco mais. O Senhor está dizendo para nós, amado, ainda não é tempo de parar. Foi assim com Abraão. E aí, quando o Senhor chega naquele momento em que ele diz ali, e ele se retirou, Abraão aí foi obediente. Ele disse: eu acho que agora já deu, né? Ele precisou ser obediente. E aí o texto ali termina nas promessas para ele, quando o Senhor diz para ele assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É isso que ele está falando para você e para mim. É por isso que desde o início nós falamos sobre as promessas de Deus. Primeira coisa, amados, tem promessa para você e para mim. Eu acho que não tem, porque vocês ficaram quietos. Eu estou feliz da vida, porque há promessas para mim, mas há promessas para você também. Ninguém vai dar um amém, glória a Deus? Será que não tem? Eu estou falando para quem não tem promessa, então nós vamos orar para que Deus prometa para você. Se tem promessas para você, entenda no meio dessa promessa onde está o propósito de Deus, aonde Deus se encaixa nisso daí. Esses dias eu falei para o Isaac: olha, tem uma promessa de ir lá para os Estados Unidos. E aonde Deus vai? Você não vai levar Deus junto? Não vai fazer nada para Deus lá? É só para ir curtir lá em Orlando? Então não vai. Porque se tem Deus na viagem, se o Senhor está embutido na promessa que tem para nós, aí essa promessa vai se cumprir. E o Senhor, ele diz assim: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não há, amados. Não há nada difícil. Se Deus prometeu para você que Ele vai te usar na vida espiritual, inclua o Senhor nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós entendemos, e é difícil para nós que estamos aqui à frente, para trazer uma palavra, para aconselhar, para cuidar, né? Um pastor, ele tem que saber separar muito a vida dele pastoral com Deus e a vida pastoral dele como funcionário, como um profissional da fé. Se ele quer ser um profissional da fé, beleza, ele vem aqui, traz uma mensagem, estuda a mensagem e prepara ela. Agora, se ele quer trazer uma mensagem envolvida nela, o Espírito Santo, falando aos corações, ele precisa entender que a mensagem, a promessa dele, de Deus usar ele, precisa vir embutida com o propósito de Deus. E eu sei que Deus tem propósito aqui nessa noite, para cumprir na vida, nas nossas vidas aqui.